Boa noite, sejam Boa todos noite. bem-vindos. Meu nome é Lia Mária, aqui da Diocese de Nova Iguaçu, atuo na Paróquia Santa Luzia e queremos desejar as boas-vindas a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento, nesta live, onde nós vamos falar um pouco sobre um tema bastante interessante nos tempos atuais. É tempo de cuidar. Tempos relevantes de mudança, onde nós voltamos o nosso olhar para esta campanha, uma ação solidária emergencial que fornecerá orientações para a continuidade e adaptação das ações em curso e também um grande estímulo aos gestos de generosidade e práticas solidárias que poderão ser organizadas individualmente em comunidades, paróquias ou dioceses. A finalidade é aliviar os impactos e as consequências que afetam a população de modo geral, as populações vulneráveis. Em todo esse país, mas de um modo especial hoje, nós vamos tratar da nossa querida Baixada Fluminense. E para falar desse tema, nós vamos receber os convidados que irão nos ajudar a conhecer melhor sobre o tema da solidariedade fundamental para garantir a dignidade da pessoa humana. Sejam bem-vindos, Padre Márcio, Diácono José Luiz e Josiara. E eu vou fazer primeiro as apresentações, antes de passar a palavra. O Padre Márcio João Rodrigues é religioso missionário da Pia Sociedade São Caetano, é natural daqui mesmo da Baixada de São João de Meriti, original da paróquia São Simão, lá no lote 15. Atualmente, colabora com o Centro dos Direitos Humanos da Diocese e do SAV diocesano. O diácono José Luiz atua na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rosa dos Ventos e atualmente ele está também entrando nesse projeto É Tempo de Cuidar, aqui no Regional 3. A Josiara Silva é coordenadora regional da Diocese da Juventude e atualmente está dando apoio ao projeto É Tempo de Cuidar no Regional 3. Então, eu passo agora a palavra, pela ordem, ao Padre Márcio e depois o diácono e a Josiara. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarmos aqui juntos. Boa noite, pessoal. A gente meio tímido, né, assim, para falar na minha primeira live, tá vendo? E, então, a Liamara convidou a gente para conversar um pouquinho, né, sobre essa ação solidária É Tempo de Cuidar. Na verdade, é uma ação solidária, é uma ação, né, da CNBB. A CNBB, então, vendo essa realidade, né, de calamidade que a gente está vivendo, né, a questão da pandemia. Então, e sabendo um pouco do histórico, né, da Igreja Católica, um pouco na realidade do Brasil, então a CNBB procurou, então, ajudar a todos a se somar um pouco a essas iniciativas, né? E aí, o tempo de cuidar não é para inventar coisas novas, mas é para colocar em relevo o que já está sendo vivido, né? A partir da ação da Igreja nessa realidade de pandemia, e incentivar também para que outros grupos, ou incentivar os grupos que já trabalham, a continuar trabalhando, né, em vista desse enfrentamento, né, no enfrentamento dessa situação emergencial. Então, essa ação solidária é justamente para colocar em relevo toda a ação que a gente já realiza. E no meio de tantas má notícias, a gente tem que fazer o nosso papel, que é anunciar as boas notícias.
E aí o tempo de cuidar justamente é isso, ajudar a cada grupo que já trabalha a continuar trabalhando e animar outras pessoas a entrar nesse mutirão de boas notícias, né, no meio dessas situações. E aí Miguel vai falar um pouquinho como a diocese está vivendo isso, né? Então, bem, a nossa diocese, graças a Deus, tem uma história muito rica, né, de acompanhar o sofrimento do nosso povo e ser, né, desde o início, uma mensageira da boa notícia na Baixada Fluminense, né? Então a gente tem o histórico de gente grande, né, como Dom Adriano, né, Dom Luciano, tantos outros agentes pastorais, leigos e leigas, que doaram a sua vida, né, que, que doaram a sua vida para que a gente, né, pudesse conhecer um pouco mais dessa graça, do amor de Deus no nosso meio. E nessa situação não está sendo diferente, né? A gente encontra várias atividades, a gente está tentando um pouco articular isso, né, como ação solidária na diocese, primeiro para colocar um pouco, né, primeiro apoiar as iniciativas que já estão acontecendo, né, e depois de anunciar, de mostrar isso para os outros, seja nós, como igreja diocesana, seja também para a Baixada Fluminense. Então, assim, a nossa ação está sendo intensificada, ou intensificar aquilo que a gente já realizava dentro da nossa realidade. No primeiro momento, a gente começou vendo um pouco um diagnóstico, né? Aí eu falo praticamente sobre essa direitos humanos da diocese, que a gente tentou fazer um formulário um pouco para tocar a realidade, né, das nossas famílias na Baixada Fluminense. A gente tentou um pouco mais de 2.000 pessoas, né, nesse formulário, criamos um pouco um diagnóstico a partir disso, e a partir disso a gente começou a criar alguma iniciativa. Mas não foi só o Centro de Direitos Humanos que fez isso, então a gente vê a Vicris hoje fazendo um trabalho muito lindo, né, em relação ao atendimento às famílias, já é o trabalho da Vicris, já é esse, né? Mas atendendo as famílias com cestas de alimentos, agora também com todo o movimento para poder levar alguns testes, né, do Covid-19 aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer, e são muitos, né, aqui na Baixada Fluminense. A gente tem a Casa do Menor, né, que está fazendo um trabalho, continua fazendo um trabalho muito lindo, né, além do trabalho que já realiza, então um acompanhamento então nas famílias, algumas articulações também para atender o povo né, o povo a população de rua. A gente tem o Espaço Progredir, que nem tanta gente conhece, mas que também está fazendo o seu esforço, o seu trabalho para apoiar e atender as famílias, além do trabalho que já realiza. A gente tem aqui em Belfor Roxo o PCJ, né, que é um projeto das Irmãs Salesianas, projeto Crescendo Juntos, que também, né, no silêncio, fez um trabalho muito lindo de atender as famílias, também com cestas básicas, procurando, então, ajuda fora aqui, né, da Baixada para essas famílias. A Caritas Diocesana também, que está fazendo um trabalho, né, muito bom de articular um pouco essas forças. Também, né, aí a ajuda do Papa, que foi tão mencionada, né, fez com que chegasse lá nos cantinhos da nossa diocese. E a gente tem outras atividades. Nós também, de Centro de Direitos Humanos, conseguimos também alguma ajuda que veio da rede Solevita, uma rede que a gente faz parte e que recebe um pouco o apoio de uns irmãos da Alemanha, que desde lá de Dom Adriano já apoia a diocese, também de forma silenciosa, e continua apoiando também Centro de Direitos Humanos e outras atividades. E a gente continua fazendo isso. Então, além dessas atividades, que são atividades de algumas instituições, eu não lembrei de todas, né? Mas coloquei um exemplo de algumas, a gente também está querendo que as paróquias, que já fazem um trabalho muito lindo também, um trabalho de formiguinha, né, com a Campanha do Quilo, com os vicentinos, com tantas outras atividades, que elas também possam estar se articulando, né, e se articulando a nível de regional. Né, por isso que a Josiara foi procurar também o diácono, né, para poder estar ajudando a gente nisso. Né.
E esse trabalho seria o seguinte, né, da gente poder fazer, através de um formulário, fazer o cadastramento de todas as famílias que as paróquias atendem. Imagine, somos 52 paróquias, quase 400 comunidades, então é muita gente que a gente já atende. E a gente atende mesmo assim, no anonimato, né? A gente não tem a preocupação de querer mostrar para os outros, mas esse é o momento da gente poder colocar em relevo essas ações. Porque o tempo, né, a ação solidária, o tempo de cuidar é justamente isso. É mostrar que já está sendo feito para animar a outras pessoas a apoiarem essas ações e também fazerem mais ou outras ações. Então, o trabalho que a gente está tentando fazer com os regionais é justamente esse, né? A gente pegar cadastrar as famílias que a gente já atende, né? E a partir disso a gente continuar a nossa articulação e o apoio das atividades que já são feitas nas comunidades e nas paróquias. Então é um arsenal, né? Assim, melhor, essa palavra é feia, né? Mas é uma multidão, de um mutirão, né? De alegria e de boas notícias que a gente está fazendo como diocese, né, na realidade da Baixada Fluminense, né, em Nova Iguaçu. E aí a gente pegou, está recrutando algumas pessoas para ajudar a gente nesse trabalho, né, de primeiro organizar, cadastrar um pouco as famílias que a gente já está atendendo, para criar a possibilidade de querer e de poder atender outras pessoas. Nós, como instituições diocesanas, estamos tentando ajudar, apoiar os regionais nessa organização e também estamos tentando procurar ajuda fora, né, para poder estar apoiando já o que se realiza nas paróquias. Então, eu tentei resumir né, bem rápido aquilo que a gente está fazendo, né, de forma, bem, a partir da graça de Deus e da providência. Só para a gente terminar, então, um gesto muito lindo que eu acho que foi para todos nós, né, um sinal de... É uma assinatura de Deus, né? Para dizer que a gente está no caminho certo, foi o gesto do Papa, né? Que a gente não pediu, a gente não fez nenhum pedido, né, para o Santo Padre, mas via anúncio apostólico, então chegou uma ajuda que foi simbólica, mas que para nós foi mesmo um sinal de que, dizendo, ó, esse é o caminho, continue fazendo a parte de vocês, porque é isso que Deus está esperando de nós, né? E aí a gente está animado para continuar então esse trabalho que a gente tem feito. Ai, que lindo! Nossa! Então, assim, quantas coisas, é como o Padre Márcio colocou, né? Não é para dizer que estamos fazendo, mas para fazer melhor até, né? Porque o outro, São Camilo de Leles mesmo, que é o dia dele hoje, né? Ele Pois é. sempre tratou o outro, o enfermo, como o próprio Cristo. E assim nós devemos tratar os nossos irmãos, o próprio Cristo. Então eu vou passar a palavra para o diácono José Luiz, o diácono José Luiz que atua aqui no Regional 3, e nós sabemos, diácono, que neste tempo que nós estamos vivendo, as restrições impostas a esse isolamento social para a contenção da pandemia tiveram consequências sociais graves, como demissão de trabalhadores e trabalhadoras, a diminuição drástica na renda de profissionais autônomos, informais, trabalhadores e trabalhadoras do campo, catadores, catadoras de materiais recicláveis, artesãos, artesãs, enfim. De que forma as nossas comunidades eclesiais, aqui hoje, especificamente no Regional 3, na Diocese de Nova Iguaçu, podem assumir tantos desafios para alavancar a campanha Tempo de Cuidar e amenizar a dor e o sofrimento dos irmãos e irmãs sofredores, pobres, desempregados, em situações hoje bastante vulneráveis. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. A Igreja da Baixada está nesse trabalho
o trabalho de amenizar o sofrimento das pessoas, atendendo aqueles que procuram na medida do possível, né? Fazendo com que aqueles que nos procuram não voltam para casa de mãos abanando, sabendo a situação em que se encontra, né? Aqueles que ajudavam, mas tinham seus trabalhos informais, também não podem, estão sendo também ajudados. Estamos contando com a solidariedade de todos, aqueles que têm, aqueles que podem colaborar, e a gente consegue ver a alegria daqueles que podem colaborar, chegando com bolsas na secretaria, sendo solícito aos que necessita. Isso é muito importante, é um grande desafio da igreja e conscientizar aqueles que podem colaborar mesmo, de coração, com toda alegria, assim como os outros colaboram, né? Sabemos que é uma situação difícil, mas aí conseguimos ver o Cristo sofredor naquelas pessoas, ver a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa que sofre. Esse é o grande desafio nosso, né? Colocar em prática a nossa fé, motivando esta solidariedade de todos. É verdade. Realmente, Diácono, é um grande desafio, e é um desafio que todos devemos enfrentar juntos, né? Unidos como igreja, todos abraçarem a causa, todos olharem para o irmão, porque é um momento de unidade, é o momento do abraço virtual, né? Já que nós estamos no isolamento social, impossibilitados de nos aproximarmos com um abraço, de nos aproximarmos, de entrar até na casa dos irmãos e irmãs, mas nós podemos levar esse abraço de forma bastante concreta através de nossas doações. Então, realmente, Diácono, é um grande desafio. E eu vou deixar a palavra agora para a Josiara, a Jô, que a gente conhece aqui como a Jô, que é coordenadora da... Só vou desligar o microfone de alguém, porque dá o ruído. Então, a Jô é coordenadora da Pastoral da Juventude e também está com esse desafio aí de ajudar, de colaborar para que esse projeto realmente seja mais edificante na nossa diocese, especialmente aqui no Regional 3. E nós sabemos que, Josiara, nós sabemos que nós temos na nossa igreja pessoas assim maravilhosas, como o Padre Márcio relacionou uma série de atividades. A igreja é dinâmica, né? Mas sabemos também que muitas comunidades, paróquias, dioceses realizam muitos trabalhos, como o Padre Márcio colocou, de promoção da dignidade humana, também ações de solidariedade com pessoas em situações de vulnerabilidade social há muitos anos. A igreja sempre atuou assim. E ela sempre esteve ao lado dos pobres, com as suas várias pastorais, movimentos, que promovem ações de solidariedade, especialmente em tempos e momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo atualmente. Acontece que muitas vezes e muitas pessoas desconhecem as ações realizadas pela igreja. Inclusive, ressaltando que o Padre Márcio colocou tantas atividades, e com certeza as pessoas que estão nos ouvindo talvez nem tivessem conhecimento de tantas coisas que a gente tem, de tantas ações, de tantos movimentos, de tantas promoções de ações de solidariedade que nós temos. E você acha, Jô, que esse mapeamento dessas pastorais
irá ajudar a dar visibilidade e, consequentemente, aumentar o potencial de envolvimento das comunidades com esse enfoque de envolvimento das pessoas que querem ajudar. O que você pode comentar para nós? Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, Lia, a ideia que a Márcia passou para mim, né, que a gente consiga ajudar mais e mais aqueles que as paróquias em si já ajudam, né, sendo que formular isso precisava ser feita, cadastrar, organizar, para que a gente consiga atender a todos, chegar aos invisíveis, né? Porque a gente ajudando aqueles que já estão conosco, a gente consegue organizar e vão vir mais, a gente consegue distribuir melhor. Então, a gente fazendo forma de cadastramento, a gente conseguindo organizar isso, a gente consegue estender o trabalho, consegue estar a instituições que desejam ajudar, porque a gente vai ter em números, né? Não apenas família que precisa aqui, família que precisa ali. Então, eu acho que é isso. A gente organizando, a gente consegue ajudar mais e mais. Resumidamente, é isso. Sim, Jo, é verdade. E eu acho que posso até passar para o Padre Márcio falar um pouco, ele que está tão envolvido já, inclusive, com os direitos humanos, né, esses trabalhos, juntamente com a Caritas, né, também acompanha mais de perto, que nós, assim, estamos no tempo de também nos recordarmos um pouco da campanha da fraternidade, do tema da campanha, né, Padre? O ver, o sentir compaixão e o cuidar. Sentir compaixão e cuidar. É verdade. Então, foi muito bom a gente, né, pensar dessa forma. Eu vou passar a palavra para o Padre Márcio. Pois é, eu me lembro no início do ano, né? Na verdade, a abertura da campanha da fraternidade foi dias antes, né, da gente ter esse fechamento, isolamento social. E aqui no Regional 6 a gente fez uma caminhada bem linda, assim, uma celebração muito linda. E a gente falava muito disso. A gente, na época, a gente estava preparando, né, a abertura da campanha, que a gente começou desde o ano passado, mas se intensificou um pouco no início desse ano. A gente falava que era isso, né? A gente precisava ter uma experiência de cuidar. Então, eu acho que essa pandemia, né, além de toda essa situação que é muito grave, muito triste para todos nós, foi uma oportunidade da gente ter essa experiência de cuidar do outro, né? Então, o lema, né, é bem significativo, né? Esse da gente ver, né, sentir compaixão e de cuidar, é uma forma, a gente não imaginaria, né, que esse tema da campanha da fraternidade envolveria todos, porque o cuidar de si é cuidar do outro, né, nessa experiência que a gente está tendo de pandemia, né? Pensar na saúde, em se cuidar, né, se resguardar, é pensar na saúde do outro. Cuidar de si é automaticamente cuidar do outro, nessa experiência que a gente está fazendo. Então a gente foi obrigado, né, a aprender isso na marra, né, como a gente sempre fala, né, nessa experiência de pandemia. Então eu acho que é uma oportunidade também de crescimento a nível espiritual e de compromisso com o outro por isso. Eu também trabalho eu dou aula, né, também de ensino religioso esse ano para adolescentes de 8º ano, e a gente trabalhava muito essa questão, né, do valor da vida, do sentido da vida. A gente tem perdido muito isso como sociedade, né, o sentido que a gente tem da nossa própria vida, e por isso a gente perde esse vínculo e também essa dimensão do valor da vida do outro. Porque se a nossa vida não vale tanto, a do outro também vai valer muito menos, né?
Então, a gente falava isso com os adolescentes, como a gente pode resgatar essa relação, a relação com Deus, de se entender filhos, filhos amados, e se entendendo filhos amados, amar a nós mesmos, né, com intensidade, para que nessa relação com Deus a gente possa entender que o outro, né, é filho também como eu, e por isso precisa ser amado por mim, como é amado por Deus. E o quanto que tudo isso envolve a casa que a gente habita, né? A casa que Deus criou para nós, seus filhos, habitarem, né? Como a gente também precisa cuidar dela, que também é vida, e a campanha da fraternidade falava disso, que cuidar da vida não é só a vida humana, né? Mas a vida de forma integral, porque cuidando da vida integral também cuidar da vida humana. Então, eu acho que envolveu muito, né? Acho que foi uma preparação. Na verdade, foi um retiro para nós, a campanha da fraternidade, para que quando a gente chegasse a esse tempo, a gente tivesse um pouco mais preparado para enfrentá-lo. Tomara que a gente, né, não tenha ficado surdos, o evangelho de domingo, né? Que tem gente que tem ouvidos, mas não escuta, né? Tomara que a gente tenha escutado bem e a gente possa fazer uma experiência de Deus, né, nesse tempo tão difícil. Não só para nós, aí eu sempre enfatizo isso, porque também a campanha falava um pouco isso, a experiência de cuidar nesse tempo de pandemia também fala disso, mas que o nosso compromisso com a vida nossa, que é o dom, é também compromisso com a vida do outro, né? E por isso a gente precisa estar vivendo. Então eu acho que a ligação entre campanha da fraternidade e pandemia é redondinha, né? Ajuda mesmo a gente entender a experiência de Deus nesse tempo. É verdade, é muito forte mesmo. E eu quero também deixar aqui registrado os comentários. Nós estamos sendo visualizados, as pessoas estão vendo, estão fazendo os comentários. E é interessante a gente ver, ouvir, né, e saber o que as pessoas estão dizendo. Então, muita gente já assim assistindo, cumprimentando a todos, dando as boas-vindas, né? Saudades, Padre Márcio, a Marli, a Itânia dizendo, né? Ver, se compadecer e cuidar, passa para nós o cuidado de também ouvir as pessoas na quarentena, na aflição, no isolamento, né? Então, as pessoas vão olhando esse outro sem escolhas de pessoas, quer dizer, a gente olhar sem escolher. E é um comentário interessante que foi colocado aqui. A gente não deve olhar para quem a gente faz, né? Mas o que aquela atitude vai fazer de bem para aquela pessoa, né? Eu agradeço muito ao Padre Márcio, ao Diácono e a Jo por estarem aqui conosco. Eu vou deixar para vocês fazerem os comentários finais que quiserem, vão ficar à vontade para fazer. E lembrando, assim, quando eu dei uma olhada lá no site da CNBB, para ver um pouco sobre esse projeto também, né, o que a CNBB estava pensando, e me chamou a atenção 3 fatores que eles colocaram assim como 3 fatores abrangentes que devem ser levados em consideração. Primeiro, as pessoas devem ser vistas como seres humanos, não apenas como casos. Portanto, é fundamental a garantia da dignidade humana. Segundo fator é que o envolvimento da comunidade é crucial, mas esse envolvimento deve ocorrer de maneira cuidadosa para não expor as pessoas que querem ajudar, nem as pessoas que estão precisando de ajuda. E o terceiro fator é o enfoque na prevenção da propagação do coronavírus. Não deve fazer-nos esquecer as outras necessidades das pessoas afetadas,
nem as necessidades médicas de longo prazo da população em geral. Então, é bem forte, né, a gente poder também se atentar para isso, porque o perigo do isolamento social, desse isolamento, é isso, é a gente olhar muito para nós mesmos e esquecer que lá fora a vida continua e lá fora pessoas sofrem, pessoas morrem, pessoas choram. E então eu acho que me chamou a atenção e eu resolvi colocar aqui também esses 3 fatores que está lá. Depois, se alguém quiser olhar na página e ler um pouco, né? É interessante. Então, Padre Márcio, Diácono e Jô, eu deixo a palavra agora para os senhores, para a menina, nossa querida Jô, e a gente agradecendo a todos que estão nos acompanhando e agradecendo imensamente Primeiro, a oportunidade de estar com vocês, que é muito bom. Fique à vontade. te dar a vez às damas, primeiras damas. Ótimo. Fique à vontade, Jô. Nossa, que sacanagem. Poxa, Padre Márcio. Mas tudo Tamo bem. junto, tamo junto. Como o Padre Márcio comentou, é a primeira live dele, também é a primeira minha, né? Mas, para concluir aqui, queria lembrar uma coisa. Nós falamos muito sobre cuidado, né? Sobre o cuidar. E eu me recordo que quando nós estávamos preparando a campanha da fraternidade, a abertura aqui no regional, a gente teve muita atenção aos textos bárbaros passados. E um nos tocou muito, né? Que foi um texto de Cora Coralina. E o início, né, diz que ela não sabia, como nós também não sabemos, ou longa demais, mas que nada na vida tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então eu acho que é isso, cuidar, tocar, sentir, ir ao próximo, amar ao próximo. E o que a gente está fazendo, né, tentando fazer devagarzinho, trabalhando de formiguinha, é uma forma de tentar tocar o coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de ajudar, de poder estar mais próximo. Acho que é isso. Obrigada. Então, primeiro vamos parabenizar, né, o Regional, né, Regional 3, que está fazendo esse trabalho, os padres, junto ao Padre Luciano, né, que é o chefe aí, o coordenador, e que é um dos regionais que estão se envolvendo, né, que primeiro se organiza a equipe, isso é muito bom. Isso é muito bom, né, assim, é um exemplo para nós e nos anima, né, a continuar. Depois eu acho que esse é o caminho nosso, né, como igreja. A gente, na Baixada, precisa ser, como diz o Papa, agentes de boas notícias, né? A gente não pode ser uma igreja que tem, né, como profecia a má notícia ou que tem como prática a má notícia, né? E a gente é essa igreja que deve ser samaritana, como diz a campanha da fraternidade. Então não dá para a gente ver a realidade do nosso povo, cruzar os braços ou tapar os olhos, né? A gente, para poder ser terra boa, domingo passado a gente falava, né? A gente refletia sobre isso. A gente precisa deixar que essa palavra que nos anima possa florir, né? E produzir os frutos que são necessários numa realidade como a nossa. A palavra de Deus é boa notícia, é algo que alimenta, que dá força, e por isso a gente precisa fazer com que ela se torne concreta nas nossas ações. A gente tem muita coisa que a gente já realiza como igreja, né? Isso ajuda a muitas outras pessoas, né, a se envolverem também nesse processo. Então, é o momento da gente poder fazer e mostrar para outras pessoas também fazerem conosco, né? Às vezes só basta isso, a gente incentivar o outro com o testemunho que a gente tem da nossa prática.
Então, parabéns ao Regional 3, que já teve essa iniciativa, né, de botar na live esse tema tão importante, tão urgente, em tempos como os que estamos vivendo. E só agradecendo a vocês, animar a todos, né, a continuar se somando nessa ação solidária da igreja no Brasil, né, que é tempo de cuidar. Parabéns, viu? Microfone, tá? Era só um pouquinho, Diácono, que seu microfone está fechado. Só um momento que eu estou tentando abrir o seu microfone, mas está dando alguma interferência aqui. O senhor caiu, aquela hora caiu, né? E quando retornou, eu não estou conseguindo. Será que o seu áudio aí, o senhor consegue, por aí, abrir o seu áudio? Ah, conseguiu. Conseguiu, deu agora. Agora fica à vontade. Então tá ótimo. Esse tempo de isolamento é um tempo de pensarmos como igreja, refletir a igreja que somos, a igreja que queremos ser, sendo a diferença, né, na sociedade. É aqueles que são solidários, se sentindo igreja, ajudando a igreja necessitada, né, o povo, igreja, pedra viva, né, humanizando a igreja. Isso é muito importante para nós, né? Vendo no outro a imagem e semelhança de Deus e juntos trabalhando, formando um povo só, né? Esse tempo serviu para refletirmos sobre isso. A necessidade de ajudar a igreja que cresceu, né, e se alimentou na caridade, na solidariedade, fazendo essa diferença na sociedade. Isso é muito importante. É um tempo para refletirmos sobre isso também. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Então, acho que para terminar essa live, a gente ficou aí um tempo, acho que passou de 30 minutos, se eu não me engano, mas foi muito bom, muito importante para nós a gente bater esse papo, como o Padre Márcio falou. Agora, depois do bate-papo, vem os trabalhos. O trabalho continua, né, Padre? Então, e é muita coisa para se fazer. Então, eu quero pedir ao Padre Márcio que dê a bênção. Agora, o seu microfone... Ah, abriu. Que dê a bênção final para nós. E agradecendo mais uma vez a todos vocês que participaram, que deixaram comentários, tem outros comentários aqui também. A você que trabalha nessa igreja, né, e que tem esse cuidado com o próximo, que o Senhor continue te motivando, né, e que a gente possa junto, como igreja, fazermos o trabalho não pela nossa vaidade, mas pela vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos pede. Então, Padre Márcio, muito obrigada mesmo por o senhor participar conosco. Jô, muito obrigada. Diácono, muito obrigada. E agora eu deixo a palavra final, a bênção final, para a gente encerrar essa live. Pois sim. Jesus, o Senhor nosso, né? Ele é o samaritano, aquele que cuida de cada um de nós e que nos ensina a cuidar. E, como ele ensinou, se for necessário, a gente doar a própria vida para que o outro tenha vida, né? Então, vamos pedir a ele que nos abençoe, que nos ensine a ser como ele, para que numa realidade como a nossa, da Baixada Fluminense, esquecida por tantos, né, possa não se esquecer que Deus nunca se esquece de cada um de nós. Então, que a bênção de Deus esteja sobre cada um nesse momento, aqueles que precisam da fé, da força, da cura, mas também a todos aqueles que continuam
pela fé, trabalhando, que sejam renovados pela bênção, pela graça de Deus no cuidado de todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Ele que é todo-poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Agradeço a oportunidade, viu, Liamara e Regional 3, viu? Parabéns. Tá, muito obrigada, Jô. Boa Sobrevivi a noite, primeira live. Tiago. Ai, que Boa bom. noite. Que É a minha seja, primeira Obrigada, também. gente. que seja a Ah, primeira de então nós muitas. É, Pegaram nós pelo pé, né? Nos pegaram pelo pé. é. Mas tá bom. É. Foi bom, Saudade, viu? Jô. Foi. Foi bom, né? Bom. Foi Valeu, ótimo. valeu? Valeu. Padre, Estaremos sempre juntos. Para a primeira vez até que estamos bem. Foi Alô, ótimo. gente. Tchau, gente. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau. Obrigada. Valeu, Boa noite, com gente. Deus também. Foi sim.